Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição da escola sabatina será Crisóis de Satanás. O texto base, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nós hoje teremos a oportunidade de poder estudar um pouquinho a respeito dos crisóis que são trazidos ou que são levantados pelo próprio inimigo de Deus. Existem sofrimentos, existem lutas, existem angústias, existem obstáculos que são colocados no nosso caminho pelo inimigo. Qual é o propósito dele? Pode ter a plena certeza. O propósito dele é nos destruir. Mas sabe, quando você olha para os ataques que o inimigo faz contra a nossa própria vida, entenda bem o que eu vou dizer. Você precisa entender a equação toda para você poder entender a minha fala. Nem tudo pode ser totalmente mal. E eu vou te explicar por quê. É claro que o inimigo sempre vai agir para tentar nos destruir. Mas quando você entende que esse ataque está vindo da parte dele e você corre para Deus, a sua relação com Deus se torna muito mais intensa. Porque nós entendemos que Deus é o único capaz de vencer as forças do inimigo de Deus. Então, quando o inimigo manda algum tipo de problema para a nossa vida, não tenha dúvida. O objetivo dele é destruir, é nos afastar cada vez mais de Deus. Aliás, aqui está a chave para podermos entender isso. Tudo que o inimigo faz é com o propósito de nos afastar de Deus. Eu tinha muita dificuldade de poder entender esse texto, até o momento em que, quando estava trabalhando em Portugal, eu conheci o pastor Esteves. O pastor Esteves, ele foi missionário na África durante muitos anos. Estou falando aí do fim dos anos 60 e início dos anos 70. Numa época muito difícil. A sua esposa trabalhava como enfermeira, eles tinham um posto médico, e ele resolveu construir também um colégio interno. Muitas crianças vítimas da própria guerra, que não tinham a possibilidade de ter os pais por perto, iam para o colégio como o único refúgio que tinham para receber algum tipo de educação. Quando a Guerra Civil estourou, e os recursos para poder manter o colégio, um colégio com mais de 300 crianças que estavam lá junto com ele e com a esposa, ele disse, eu pedi a Deus para que Deus me ajudasse a conseguir manter essas crianças. Então, um grupo de meninos que tinham vindo de uma determinada etnia, ele me contando, eles conseguiram em determinado momento, através de algumas técnicas que eles usaram, conseguiram trazer alguns animais e prendê-los dentro de um curral que eles tinham para manter as vacas ou o gado que tinha ali no colégio, que fornecia o leite, que fornecia a carne. Na altura, eles já tinham abatido todos os animais, porque os recursos tinham acabado e para poder dar de comer para aqueles meninos todos, agora eles tinham um grupo grande de animais que ali estavam. E enquanto esses animais estavam presos no aprisco, é claro, esses meninos que eram especialistas em caça conseguiram trazer esses animais vivos para ali. Eles estavam naquele cercado. Em determinada noite ele mencionou que começou a ouvir o rugido de leões. Então, de um lado, ele começou a ouvir o rugido, às vezes em determinado lado, depois em determinado do outro lado. E ele começou a reparar que haviam vários leões que estavam rondando o próprio colégio e eles rugiam de forma feroz, mas não se aproximavam. Eles iam chegando cada vez mais perto, mas não se aproximavam. Qual era a preocupação? A preocupação dele era, os leões vão atacar os animais que estão dentro do cercado. Aqueles rapazes que estavam no internato e que lá nas suas tribos, eles eram especialistas em caça, eles sabiam que o comportamento dos leões tinha uma razão de ser. Então eles correram para próximo do cercado. O pastor Esteves me disse que nessa altura, ele correu para lá e disse, meninos, voltem para dentro do cercado. Esses leões são um perigo. Eles olharam para o pastor e disseram, não se preocupa, porque eles não querem atacar. Eles só estão tentando causar terror, medo nos animais que estão no cercado. Para que os animais saiam da proteção onde eles estão, e quando eles saírem, então eles atacarão esses animais.
Uma das impalas que estava dentro daquele cercado, apavorada com o rugido dos leões, saiu do cercado e, ao tentar correr para fugir, claro, foi apanhada pelos leões e serviu de banquete para eles. E nessa altura ele me falou: Samuel, foi aí que eu entendi que a estratégia do inimigo é exatamente essa. Pedro, quando disse que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão bramando, buscando alguém a quem ele possa tragar, o que a Bíblia está dizendo para a gente é que o inimigo ele faz muito barulho à nossa volta. Ele faz muito barulho. Ele não pode tocar na nossa vida sem que o Senhor Deus dê a ele a possibilidade de poder fazer isso. Ele não pode tocar nos filhos de Deus, mas ele pode fazer barulho à nossa volta. E às vezes ele manda problemas, provações e angústias para que a gente se afaste de Deus. Olha para a história do filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai, mas o inimigo não conseguia tocar nele. Mas ele trabalhou de todas as formas até fazer com que o rapaz saísse da segurança da casa do pai e se dirigisse para longe do pai. Quando ele foi para longe do pai, foi que o inimigo conseguiu tirar tudo que ele tinha. E ele perdeu absolutamente tudo, indo cuidar de porcos e se alimentar da comida dos porcos. Isso tem que fazer com que a gente pense. O inimigo trabalha com o propósito de fazer com que nos afastemos de Deus. E aquilo que a gente mais tem que ter claro na nossa mente é, na hora em que uma provação enviada pelo inimigo vier sobre a nossa vida, nós temos que correr para mais perto de Deus. Porque o inimigo, além de colocar as provações no nosso caminho, ele ainda olha e fala assim: e aonde está Deus que deixou que isso acontecesse na sua vida? Será que Deus te ama? Se ele permitiu que isso acontecesse com você, se você perdesse o seu emprego, se você... Enfim, e a lista que seria imensa de sofrimentos e crisóis que às vezes acabam se abatendo sobre nós. Essa é a hora de buscarmos o refúgio nos seguros braços de Deus. Nunca se esqueça, toda vez que o inimigo começar a fazer barulho à tua volta, ele está querendo que você se afaste de Deus. Essa é a hora que você tem que se aproximar ainda mais do Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque mesmo as provações são oportunidades tremendas para nos aproximarmos do Senhor. Não permita que os rugidos terríveis do inimigo nos afastem de Ti, mas que mesmo esses rugidos possam fazer com que busquemos a segurança dos Seus braços poderosos e eternos. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?